um ambiente preparado que me é muito, muito agradável e muito familiar. Como ele disse, já há quase 3 anos a gente está aqui caminhando, e toda quinta-feira que chego aqui nesse lugar, existe aqui uma mesa, e a gente tem experimentado aí uma porção renovadora da parte do Pai, e é bênção. E isso é refletido na vida do Sil, nessa casa, nesse ambiente, faz parte de você, faz parte dessa comunidade. É como que se, quando eu falei aqui que eu estou me sentindo em casa, é como se de fato estivesse. Muitos, na verdade, a maioria de vocês eu não conheço, não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas estou me sentindo aqui em família. Por isso a minha gratidão de estar aqui nesse ambiente, de estar aqui nessa mesa, nessa manhã. Muito bom estar aqui com vocês. Como ele disse, eu sou Flávio, casado com a Cláudia. Pedi ela para se colocar de pé aqui mais uma vez, essa linda esposa que eu tenho, que o Senhor me deu, minha namorada. Se coloca de pé aqui. Minha querida, minha filha está aqui comigo também. Se coloca de pé também, mais uma vez aqui. Estou me sentindo muito em casa, hein, Sil? Minha esposa, minha filha. Eu tenho mais 2 filhos, o Flávio e o Natan. Nós somos casados há 25 anos agora, fazemos nesse ano, 25 anos de casado. Não parece, né? Parece que eu tenho 30 anos, 28, assim, mas fazemos agora 25 anos de casamento, de família, de muito enfrentamento, e é um desafio. Como comunidade, como igreja, a gente está ali na comunidade evangélica Vida com Cristo, na Prata, em Belfor Roxo, e é um tempo de muito fundamento, o tempo que nós temos vivido. Eu trago no coração uma convicção daquilo que o Senhor tem plantado em nós, e é isso que quero repartir aqui nessa manhã, dando graças a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, mas por tudo aquilo que Ele representa. Às vezes, a gente está muito preocupado em encontrar alguma coisa que seja espetacular, sabe? Que tenha luzes, que tenha grandeza, e o Senhor se manifesta na simplicidade. É na simplicidade da relação, é na simplicidade das crianças, é numa rede como essa que estava aqui, enquanto a gente estava aqui sendo ministrado, como ainda estamos ali observando, as crianças participando, a mão do Senhor operando, o Senhor agindo. A gente, num domingo como esse, que é um domingo de Páscoa, o Senhor me deixou muito livre para estar aqui nessa manhã e, olha, não precisa exatamente pregar sobre a Páscoa, mas a Páscoa traduz a cruz. A cruz é traduzida pela mesa. A mesa que nos é apresentada nesse ambiente de família é que vai dar significado à cruz do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Então, quando eu me coloco aqui numa manhã como essa, é uma manhã de relevância, é uma manhã de gratidão, é uma manhã de reflexão. Não há como nós observarmos tudo que estamos observando aqui nessa manhã, porque estamos vivendo aqui nessa manhã. Amém, igreja? Quantos estão vivendo aqui comigo? Nós não estamos aqui como quem vive o futuro, nós estamos aqui experimentando esse momento. Essa mesa que nos foi preparada, esse ambiente que nos foi preparado, esse lugar que nos foi preparado. Então, eu glorifico a Deus por esse lugar, por esse ambiente, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, unidos, num só propósito, numa só direção, que é adorar, louvar e engrandecer o nome desse Pai, justo, bondoso e amoroso. Amém, igreja? Eu quero te convidar a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Fiquei muito feliz aqui quando ouvi esse tema do Evangelho puro e simples. E algo que trago no coração, e trago aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Vai dizer o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Feche os seus olhos comigo. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio do acesso à Tua palavra. Nós nos colocamos aqui, Senhor, carentes, necessitados de entendimento, de sabedoria, de revelação do Teu propósito, da Tua vontade. Por isso, Senhor, eu te peço que nessa manhã os nossos olhos sejam bons, sejam iluminados. Pai, em nome de Jesus, que todo sofisma caia por terra, que toda fortaleza nas nossas mentes, Senhor, sejam derrubadas, destronadas, em nome de Jesus, que todo espírito religioso, Senhor, caia por terra, porque queremos ouvir a Tua simples, suave e amorosa voz. Fala conosco, Senhor, ao nosso coração. Nós te damos toda a honra devida ao Teu nome, toda a atenção devida à Tua palavra, que não haja nessa manhã, Pai, nenhum impedimento humano, mas que o nosso coração esteja preparado para a Tua boa e perfeita semente, Senhor. Que a Tua semente produza frutos, e frutos que glorifiquem e exaltem o Teu nome. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quantos aqui usam óculos? Quantos aqui deveriam usar óculos e não está usando? Fala a verdade aí. Por que é que você usa óculos? Por que é que eu estou usando os óculos aqui? Algo é charme, né? É charmoso, fica bonito também. Mais novo, eu também tinha essa coisa de querer usar os óculos, porque achava bacana usar os óculos. Tem gente que usa mesmo sem nenhum grau. Mas você que não está enquadrado nesse caso aí, por que você está usando óculos nessa manhã? A percepção de que a visão, ela já está um pouco embaçada, de que não funciona adequadamente, ela lhe é clara? Sim ou não? Para algumas pessoas, sim. Eu estava falando isso outro dia lá na igreja, que, para mim, nem sempre. Eu preciso usar óculos porque fui oftalmologista por conta de uma necessidade, e chegando lá eu descobri que algo a mais existia. Eu achava que eu só tinha um problema de longe, depois descobri que tinha um problema de perto. Então, era normal para mim não utilizá-los. Eu já havia normalizado que aquilo que eu estava vendo estava correto, estava adequado, mas não estava. A minha visão estava me enganando. Os meus olhos estavam me enganando. De modo que, ao olhar para alguma coisa, eu imaginava que a cor era de uma determinada forma, que as letras eram de uma determinada forma, mas eu estava equivocado, porque ao colocar as lentes que me foram impostas, apresentadas por alguém especializado, eu percebi que as cores agora tomaram outra forma, as letras tomaram outra forma, eu passei a enxergar de uma forma que eu não enxergava antes. Era necessário que eu usasse um instrumento para que a minha percepção agora fosse mais saudável, fosse mais compatível com a realidade. Então, muitas vezes, diante de Deus, na nossa trajetória de vida, nós caminhamos achando que estamos enxergando o evangelho correto e estamos enxergando o evangelho equivocado. Nós olhamos e achamos que a cruz tem um determinado sentido, quando, na realidade, ela tem outro totalmente diferente. Nós nos acostumamos com algumas coisas que nos foram apresentadas, inclusive no nosso meio cristão, evangélico, dentro de templos, dentro de igrejas. Nós achamos que são suficientes e o Senhor está dizendo, não é exatamente isso que eu propus para vocês. Então, quando nós nos colocamos diante das lentes corretas, nós vamos enxergar o propósito daquilo que foi estabelecido. E quando nós estamos numa manhã como essa, manhã de Páscoa, falando a respeito de cruz, falando a respeito de ressurreição, o Senhor ressuscitou. Amém, igreja? Ele vive. Qual é o propósito da cruz? Se nós não entendermos a mesa, nós não vamos entender a cruz. Se nós não entendermos a comunhão, nós não vamos entender a cruz de Cristo. Amém? Nós não vamos entender a cruz de Cristo. Então, o que é que eu preciso entender? O propósito, que muitas vezes está distante, está equivocado. Por não estar usando a lente adequada, eu estou enxergando propósito naquilo que não é o propósito do Senhor. Eu estou usando aqui um microfone. Amém? Como é que diz
desligar esse, mas não vou desligar não. Esse microfone tem um propósito específico. Ele capta aqui a minha voz de uma forma mágica, que ninguém aqui, ou a maioria de nós não entendemos, eu, por exemplo, não entendo. Ele capta aqui a minha voz, essa voz é transmitida para um aparelho, para uma mesa, que vai para a caixa, e é por isso que você está me ouvindo. Ele tem um propósito definido, sim ou não? Amém, igreja? Um propósito específico. Se eu desligasse aqui o microfone, se eu afastar aqui o microfone, digamos que ele esteja desligado, o microfone continua aqui. Amém? Ele está aqui. Mas ele não está alcançando o propósito específico, porque eu estou usando da maneira equivocada. Então, ele continua sendo microfone, tem cara de microfone, tem jeito de microfone. Você olha e a aparência dele, você diz, isso aqui é um microfone. Mas ao falar, ele não está mais captando a minha voz, alguma coisa perdeu o sentido. O propósito não está sendo aquele para que ele foi trazido. O específico propósito desse microfone perdeu o sentido. Então, quando nós não temos comunhão, quando nós não vivemos isso, e vivemos isso com intencionalidade, com intensidade, com verdade, nós perdemos o propósito da cruz. É como se negássemos a morte do Senhor, como se negássemos o fato dele ter ressuscitado. E nós estamos presos naquilo que é visível, os nossos cultos, os nossos ritos, as nossas formas, a forma como nos apresentamos, que não necessariamente revela uma verdade, uma natureza, uma essência. Por isso, quando Jesus fala a respeito disso, ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele não nos diz que existe aqui a escuridão, mas ele fala de uma luz que é equivocada. Tem aparência de luz, mas não é luz. Ele diz, olha, caso a luz que há em ti sejam trevas, então é possível que no nosso meio nós vivamos como quem vive na luz, vivendo em trevas. Nós achamos que o rito é suficiente, nós achamos que a atividade dominical é suficiente, nós achamos que estar aqui é suficiente, e não é suficiente, porque nós precisamos traduzir a nossa natureza nas nossas relações. Não somente aqui, mas principal e fundamentalmente fora daqui, na nossa trajetória de vida, nas pessoas que nos são próximas, nas pessoas que se aproximam, nos encontros diários que nós temos, e são muitos, sim ou não? Quantos são os encontros? Quanto esforço há na minha vida em favor da comunhão? Por isso eu glorifico a Deus por essa casa, por essa família. Eu vejo, e não falo isso aqui como quem quer agradar, muito pelo contrário, mas é algo que eu comento em casa e falo a respeito disso em casa. E vocês conhecem o pastor de vocês, amém, igreja? Então, está sendo redundante, mas o esforço dessa família em entregar, em ter mesa, em ter relação, sabe? Isso é para nós um espelho. É nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus significa e vivermos isso com expressão, com qualidade, dando a atenção devida àquilo que Deus nos forneceu, nos apresentou. Nós estamos vivos. Amém, igreja? Nós estamos aqui para alcançar um propósito. Nós temos dores, nós temos dificuldades, nós temos enfrentamentos, nós temos limites. Nós olhamos para tudo isso que acontece aqui, por muitas vezes nós ficamos perplexos, com tanta dificuldade, com tanta opressão, com tanta malignidade, com tanto motivo de vergonha para o Evangelho de Cristo, nosso Senhor. Nós temos perplexidade, mas Paulo vai dizer, olha, não desanime. Não desanime. A perplexidade não pode nos desanimar. Nós não podemos recuar, porque há uma só opção. Qual é a opção? Vivermos em comunidade, vivermos em comunhão, experimentarmos mesa, e isso constantemente, mesa de verdade. Não é uma mesa transitória, não é uma mesa que vai acontecer semanalmente. É nós entendermos que a mesa do Senhor nos foi apresentada. E agora eu participo dessa mesa, eu tenho lugar a essa mesa, eu tenho responsabilidade nessa mesa. Amém, igreja? Eu não fico mais iludido somente com o poder de Deus, com aquilo que Ele está fazendo, com as curas, com os milagres, com a palavra revelada. Isso tudo faz parte. Mas o Senhor quer relação. Pura e simples relação. Assim como o tema que alguém comentou aqui do Evangelho puro e simples. É mesa, pura e simples. Sem espetáculo,
Sem espetáculo. Mesa substancial, mesa verdadeira. Por isso, eu quero compartilhar um outro texto com vocês que está no Evangelho de Lucas, que fala a respeito de uma expectativa frustrada, de uma percepção equivocada. Evangelho de Lucas, capítulo 24. No dia da ressurreição de Jesus, capítulo 24, versículo 13, diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Olha o que ele está declarando: varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Era varão profeta, poderoso, expressava poder. Ele falava e as pessoas eram curadas. Ele libertava, ele curava, ele salvava, ele era poderoso. E aí o texto continua: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Nécios, tardios de coração, duros de coração. Por que é que vocês estão querendo ver com os seus olhos naturais? Os seus olhos precisam ser bons. Muitas vezes os nossos olhos são equivocados. Os nossos olhos são maus. A luz que há em nós, muitas vezes, são trevas, disfarçadas em luz. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. São trevas disfarçadas em luz. Porque muitas vezes o Senhor requer de nós sacrifício, negação própria, comunhão. Requer de nós que nós possamos estender as nossas mãos e não estendemos. Ele requer de nós que nós venhamos a perdoar e não perdoamos. Ele diz para nós assim: olha, ame, e eu não amo. Ele diz assim: olha, abraça, atenda essa pessoa que eu coloquei do teu lado, e eu não atendo, eu ignoro. Participa da vida dessa pessoa que você encontrou. E aí eu digo assim: não, Senhor, só domingo que vem, quando eu estiver na igreja, só no domingo de ceia, eu vou renovar a minha aliança com o meu irmão e com o Senhor. Não, é até que ele venha, eu vou anunciar a morte do Senhor até que ele venha, me entregando, sacrificando o meu próprio eu, fazendo dessa palavra o propósito da minha vida, fazendo com que os meus olhos agora enxerguem direito, porque agora eu não enxergo só a minha vida, eu estou enxergando a vida da pessoa que está ao meu lado, eu estou enxergando a minha esposa, eu estou enxergando o meu esposo, eu estou enxergando os meus filhos, eu estou enxergando a minha comunidade, eu estou enxergando o necessitado da rua. Amém, igreja? A cruz não é um privilégio meu. É a minha responsabilidade. É o meu compromisso
É a minha verdade. É olhar para a palavra de Deus e amar essa palavra acima de todas as coisas. Porque essa palavra alcança o meu coração, sabe? A minha intimidade se traduz como verdade na minha trajetória. Essa é a expressão. Os discípulos aqui, eles esperavam que o poderoso não fosse vencido pela morte. E aparentemente foi. Sim ou não? Na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer assim, que Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Ele confunde o nosso entendimento. Ele pega o fraco, ele fala, não. Esse não é o fraco. É o forte. Ele reduz a nada os que são, e ele inverte a lógica humana. Sabe? Então, muitas vezes, a gente está olhando para as coisas que nos acontecem com a lógica humana, com o olhar humano. Só que as nossas lentes, querido, querida, são equivocadas. Usando óculos ou não, as nossas lentes são equivocadas, porque o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Então, às vezes, a gente está iludido numa trajetória, numa caminhada. E o Senhor quer iluminar os olhos do nosso entendimento. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que a gente vive igreja. É para isso que a gente vive em comunidade. É para isso que a gente vive como irmãos, tratando e se relacionando como irmãos. Não é como um parente distante. Amém, igreja? Essa pessoa próxima a você aí, atrás de você, à frente de você, dá uma olhadinha para ele, para ela aí. Conhece ele, conhece ela? Se não conhece, procura quem você não conhece. Para mim está fácil aqui. Está olhando aí para quem você não conhece? Seu irmão, sua irmã, precisa ser tratado como tal. Essa é a nossa dificuldade. Porque a gente trata como irmão quem merece, e não quem precisa. A gente só é capaz de tratar como irmão quem nos agrada, e não quem precisa do nosso amor, do nosso abraço, do nosso afeto, do nosso tempo. Sabe? Tempo que é tão precioso, e nos dias atuais, correria, sim ou não? Eu estava falando lá na igreja esses dias que correria faz parte agora do nosso vocabulário. Você pergunta, como é que está? Correria. Como é que você está? Correria. Faz parte do nosso vocabulário. A gente não tem mais tempo. Meu Deus. Será que existe alguma coisa equivocada? Será que nessa conformidade com o mundo, aquilo que ele nos apresenta, a gente não está equivocado na trajetória? Achando que é normal estar na correria. E não é. Não é essa vida que Deus nos chamou para viver. E fala aqui alguém que viveu na correria a vida toda. Tem coisas, e estou aqui abrindo o meu coração para vocês, tem coisas na minha casa que eu ouço a respeito dos meus filhos que eu não sabia. Porque vivi na correria. Trabalhando, correndo, preciso alcançar, preciso fazer. E quando você piscou, as crianças cresceram. Se tornaram adultas. Sil perguntou ali atrás, quantos anos tem? Clara tem 21. Fala, meu Deus. Então a gente agora para, e estou falando aqui a partir de mim, fala, não. Tem correria? Até tem, mas tem a minha família. Tem correria? Até tem, mas tem um compromisso. Não só com a minha casa, mas com o meu pai. Existem filhos do meu pai que não sabem que são filhos do meu pai. E eu preciso fazê-los entender que eles são os meus irmãos. Simples assim. E como é que eu faço isso? Correndo? Vivendo acelerado? Preocupado com a hora? Pastor, anda logo aí, pastor, já vai meio-dia, a gente tem que correr. É claro que a gente tem compromisso, e eu vou respeitar o tempo. Se o falou que eu posso ficar até 1h da tarde. Amém, igreja?
Eu vou respeitar, eu vou ficar sozinho aqui. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Tem correria, a gente tem compromisso, tem, mas a gente precisa ter tempo para qualificar aquilo que Deus nos deu, para traduzir a cruz na relação, para que Jesus, para nós, e todo o sacrifício, a morte, a entrega, a ressurreição dele não seja para nós algo admirável, porque muitas vezes é o que é. A gente olha para essa semana, por exemplo, semana da Páscoa, Semana Santa, domingo de Páscoa, e é tudo muito admirável, sim ou não? A gente olha para as cenas que são montadas, a trajetória, a via, a morte, o sangue derramado, a gente olha para isso tudo e a gente se admira. E a gente enxerga isso com muita distância. Só que Jesus nos convida para aquilo. E é isso que muitas vezes a gente não entendeu, os nossos olhos estão equivocados. A gente está olhando com admiração aquilo que deveria ser o nosso modelo. Então nós deveríamos estar dispostos a participar do sofrimento dele. Amém, igreja? Dispostos a participar do sofrimento dele. Em favor de quem? Do nosso favor? Não. Em favor do meu irmão, da minha irmã. É só aí que a cruz tem sentido. Por isso os olhos dos discípulos estavam como que impedidos de reconhecer o Senhor. Porque eles olhavam e estavam admirados com o poder. Estavam admirados com os milagres, com as curas. Eles esperavam que esse poderoso fosse capaz de vencer, inclusive, a morte. E ele não venceu, ele morreu. Foi entregue por um batalhão pequeno. Venceu Jesus. Isso me frustrou, os discípulos diriam. E aí, quando sentados à mesa, eu estou adiantando a história aqui, lá no versículo 30, vai dizer o seguinte: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. No partir do pão, na relação, no repartir da vida, sabe? Na simplicidade daquilo que Deus nos deu. Quando eu falei que me sinto muito em casa aqui, toda quinta-feira quando eu entro, quando a gente entra aqui, né, e tem aqui uma mesa, toda decorada, né, cheia de flores. Alguém já denunciou que eu ia chegar lá. Estou brincando, a mesa é simples. Em cima da mesa simples, eu já falei isso aqui no grupo uma vez, e falo aqui mais uma vez, em cima da mesa simples tem um bolo de milho. Quantos conhecem aqui o bolo de milho? Mas não é a igreja toda, Mauro. Não é a igreja toda. Quantos conhecem o bolo de milho? Mauro, você está lascado. Haja bolo de milho. Tem aqui um bolo de milho. Um bolo de milho. Aquele bolo de milho é cruz. Aquele bolo de milho é comunhão. Aquele bolo de milho é amor. Aquele bolo de milho é gratidão. É empenho. É solidariedade. Sabe? Um bolo de milho. A gente às vezes fica esperando a luz, o espetáculo, e o Senhor se manifesta no bolo de milho. Há quem no nosso grupo pegue o bolo de milho e coloque dentro do pão. Do pão. Vou aproveitar que ele não está aqui, vou falar dele. O Neco, gente, ele gosta tanto do bolo de milho, mal, que ele abre o pão, bota dentro do molho de milho e come o pão com bolo de milho. Quantos já viram isso aqui? Loucura. Aprende aí. Não sei se isso é bom aprender não, que isso é bem esquisito. Deixa para o Neco fazer isso. Um bolo de milho. Traduz comunhão. Traduz comunhão. Os nossos olhos precisam ser bons. Bons. Porque às vezes a gente está tão apressado que a gente não percebe o bolo de milho. A gente está tão acelerado que a gente não percebe a simplicidade da relação. A gente está tão acelerado que a gente não percebe os nossos filhos, as nossas esposas,
as pessoas que o Senhor colocou à nossa volta, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos irmãos que estão empenhados em favor da comunhão e da relação. A gente desqualifica. E como é que a gente desqualifica? Desprezando a mesa. Por isso, quando Paulo vai falar aos Coríntios, ele diz assim, olha, cada um come apressadamente a sua própria ceia, enquanto há alguns que têm fome, carentes, necessitados. É por isso que tem tanta gente doente, fraca e morrendo, porque não discerniu o corpo de Cristo, não discerniu a igreja, vive em favor de si mesmo. E o convite do Senhor para mim, para a tua vida aqui nessa manhã, é viver em favor do outro. É olhar para o modelo da cruz e fazer dela, de fato, um modelo de entrega, de renúncia, de expressão de vida. Essa é a nossa direção. Essa é a nossa trajetória, esse é o nosso caminho. Amém, igreja? Se você abrir comigo, livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Versículo 10. Eu creio que você conhece esse texto, sim ou não? Amém, igreja? A despeito de toda a compreensão teológica aqui, eu quero que você pense comigo a respeito daquilo que eu vou falar. É a forma como Deus tem traduzido essa palavra no meu coração e acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está conversando aqui nessa manhã. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja... O que está na sua Bíblia aí, igreja? Mantimento. Alimento, mantimento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, alimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja alimento, mantimento. Quando a gente fala de mesa, a gente fala de mantimento, sim ou não? A mesa do Pai, ela não é uma mesa vazia. A mesa do Pai é uma mesa que tem alimento, que tem mantimento. Trazer todos os dízimos é o nosso compromisso. Que dízimo é esse? Seria o dízimo financeiro, a 10ª parte do teu salário? O que é que o Senhor tem te dado, igreja? Para e pensa comigo. O que é que o Senhor te deu hoje? Hoje. Dia 31 até às 11h50 da manhã. O que é que o Senhor te deu hoje? Você consegue ser grato por aquilo que Ele te deu? Sim ou não? O quanto que você é grato por aquilo que Ele te deu? Vou melhorar. Se nós pudéssemos agradecer ao Senhor, falando assim, Senhor, muito obrigado, porque hoje o Senhor me deu, dá um nome daquilo que Ele te deu. A gente tem dificuldade. Lembra da correria? Trazer todos os dízimos é reconhecer tudo aquilo que o Senhor me deu. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor. E onde é a casa do Senhor? Onde é a casa do Senhor? Qual é a casa do Senhor? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, quando nós olhamos para esse texto, e a forma como eu vejo esse texto, e eu gosto de fazer essa declaração, nós somos o mantimento da casa do tesouro. Essa pessoa que está próxima a você, do seu lado, mas principalmente você, e eu queria te convidar que você batesse no seu peito e declarasse, eu sou o mantimento da casa do Senhor. Eu sou o mantimento da casa do Senhor. Eu sou o mantimento da casa do Senhor. E quando eu declaro isso, igreja, quando eu faço essa declaração e faço dela uma realidade, eu agora não estou mais preocupado só com aquele que merece. Porque a mesa do Senhor, ela é para quem? Para todos. Ela é para quem merece ou é para quem precisa? Para quem é a igreja? Para quem precisa.
Mas a gente está muito empenhado em apresentar a mesa para quem merece, para quem fala a mesma língua que a gente fala, para quem se veste da mesma forma que a gente se veste, para quem se comporta da mesma forma que a gente se comporta. E o Senhor está dizendo assim, não é para isso que eu te chamei. Você é o mantimento da minha casa. Quando as pessoas tiverem fome, é na tua mesa que elas vão se alimentar. Amém, igreja? É na sua mesa que elas vão encontrar provisão. É na sua mesa que elas vão encontrar conforto. É na sua mesa que elas vão encontrar segurança. É na sua mesa que elas vão encontrar esperança. Porque Ele vive. E aí eu revelo para as pessoas que elas podem crer no amanhã. Lembram da canção? Porque Ele vive, eu posso crer o quê? No amanhã. Só porque Ele vive. E Ele vive significa estar vivo em mim. Fazendo da minha vida a expressão de louvor, de honra, de adoração ao Pai, que me comissionou, que me chamou, que me trouxe luz. E agora eu traduzo essa luz com as minhas ações, que são boas. E aí eu vou ficar incomodado e angustiado quando eu perceber que elas são mais. E são muitas as vezes, sim ou não? Porque nós pecamos, nós julgamos, nós acusamos. Nós colocamos muitas vezes pessoas num paredão e apertamos o dedo, num gatilho de fuzilamento. E o Senhor está nos chamando, num tempo como esse, a parar. Parar. Sil, para. Para no sentido de viver com qualidade. Flávio, para. Viva com qualidade. Expressa o meu amor, expressa a minha verdade. Viva com intensidade. Traduza a cruz do Cristo, sendo você um Cristo também. Essa é a direção. De outra forma, igreja, os nossos olhos são equivocados. A nossa visão é turva, embotada. A gente é incapaz de perceber, inclusive o próprio Jesus, como nos discípulos, no caminho de Emaús. Jesus prega, Jesus anda do lado, Jesus se manifesta, a gente não percebe. A gente é incapaz de perceber. Porque a nossa expectativa está naquilo que os nossos olhos desejam, se agradam. E o Senhor se manifesta na simplicidade. Então é onde a gente mais despreza que a gente encontra o Senhor. Onde a gente pensa que o Senhor não está, é ali que Ele está. Amém, igreja? Por isso, quando nós olhamos para um texto como esse, do profeta Malaquias, trazei todos os dízimos. Essa é uma direção que tem me incomodado. De fato, eu sou um dizimista da casa do tesouro, da casa do Senhor? De fato, eu entendi tudo aquilo que o Senhor me deu e eu estou disposto a devolver a Ele parte de toda a minha vida? Ou eu estou selecionando a parte que eu posso devolver? Há quem ouça uma palavra como essa e vai pensar em dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de reconhecer o que das mãos do Senhor eu recebi. E o que eu estou disposto a entregar? O quanto da minha vida eu estou disposto a entregar hoje em favor da relação, em favor da comunhão, em favor dos meus irmãos? Quanto? Eu sou grato ao Senhor com que intensidade? Como eu falei aqui agora há pouco. Eu sou grato ao Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Dá nome àquilo que Ele te deu. Isso vai fazer com que você comece a querer perceber aquilo que Ele está te dando. E você não acorde apressadamente, e quando você vê já é meio-dia. Não, perceba aquilo que Ele te deu. Olha para a sua família, olha para os seus irmãos, olha para a sua trajetória, olha para a sua caminhada. Para um pouco. No meio desse mundo acelerado, que te chama para correria, como eu falei aqui, enquanto está na correria, todo mundo está na correria. Eu não quero estar na correria. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê, igreja? Da sua mente. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai.
nem sempre nos agrada a vontade do Pai. Talvez eu esteja sendo até muito otimista. Na maioria das vezes nos desagrada. Poucas vezes nos agrada. A gente olha esse texto da carta aos Romanos e pensa em algo que nos agrade. Paulo apela com tanta força, com tanta intensidade. Ele fala: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentem as suas vidas, os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus num culto racional. E não se conformem com este século, com esse tempo. Não vivam o espírito dessa época. Em nome de Jesus. Nós precisamos ir na direção contrária. O mundo nos leva à correria. E eu decidi parar por Cristo. Amém, igreja? O mundo vai te impor, você precisa fazer, Eu preciso ouvir a voz do meu Senhor. Eu preciso que os meus olhos olhem direito, porque as minhas lentes estão equivocadas. E é assim que normalmente elas são. Então, quando nós nos colocamos numa manhã como essa, de louvor, de gratidão, de exaltação, qual é o fundamento? Comunhão. Comunhão. É a percepção de que eu preciso ter comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha comunidade, com a minha família. É perceber o irmão, perceber a criança, sabe? E às vezes passa batido assim, a gente olha, é perceber, olhar. Ela está ali desenhando. Perceba. Perceba. Não furte esse momento do Senhor na tua vida. Viva com expressão, viva com louvor, na terra que o Senhor preparou para que nós estivéssemos. Por isso o salmista, e eu quero fechar com esse texto, Salmos capítulo 20, número 24, vai dizer o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você pertence a Ele. O propósito do Senhor é estabelecer em você a comunhão, em mim a comunhão. É vivermos e expressarmos o seu amor com toda a intensidade e com toda a intencionalidade possível à tua vida. Então não despreze, qualquer que seja o tempo que você esteja vivendo. Viva. Pastor, mas eu estou vivendo com dificuldade, eu estou enfrentando limitação, eu estou desesperado. Respira. Você não está só. O Senhor dos exércitos é o Rei da Glória e Ele vai amparar a sua vida e sustentar a sua vida em suas poderosas e amorosas mãos. O Senhor nunca perdeu o controle. Nunca perdeu o controle. O Senhor te ama. Todo sacrifício foi pela tua vida. Todo plano que é perfeito, isso aqui, igreja, é um plano perfeito. Perfeito. Que nos alcançou. Nós não conheceríamos o nome Deus se não fosse esse livro. Amém, igreja? E Ele preparou todo esse plano para que eu e você tivéssemos acesso, como a gente está tendo aqui nesse tempo.
para vivermos e expressarmos o seu poderoso e verdadeiro amor. Viva, e viva com intensidade, em nome de Jesus. Eu queria convidar o Sil para estar aqui orando, expressar aqui a minha gratidão, meu carinho pela vida desse homem, por essa família, por esse tempo que a gente tem vivido, que seja um tempo de mesa real, de comunhão real, verdadeira, nas nossas vidas. Isso que acontece aqui na quinta-feira é cruz. É cruz. Isso que está acontecendo aqui domingo de manhã, tanto testemunho, é cruz, é entrega, é comunhão, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Flávio. E quero testemunhar também do quanto os olhos abertos dos pastores, a luz tem nos feito caminhar nessa cruz, né, irmão? Amém? Vamos orar juntos aqui. Eu quero que você feche seus olhos, cubra sua cabeça. Vamos orar por essa palavra dessa manhã. Pai, ouvimos essa mensagem inicialmente com o aviso de Jesus que se os nossos olhos fossem bons, todo o nosso corpo seria cheio de luz. Nos ajuda a ter olhos abertos e enxergarmos através da mesa a imagem da cruz. Que nessa mesa, como foi dito aqui, o dízimo não seja apenas dos bens materiais, mas que nós sejamos entregues nos nossos dons e talentos, para que não falte de fato o mantimento na tua casa por causa da mesa e da comunhão. Nos leva a entregar o melhor de nós. Como vimos aqui no depoimento do nosso irmão André, no testemunho dos homens, ele saiu tocado depois daquele encontro, entendendo que ele não podia mais ficar apenas assistindo os cultos, mas servir com o dom que Deus deu a ele. Que cada um de nós saímos dessa manhã de Páscoa com consciência. Assim como o Senhor se entregou por nós e ressurgiu ao terceiro dia, nós entregaremos tudo que o Senhor nos deu para servir o teu corpo até que ele venha, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Obrigado, pastor Flávio, pela palavra tremenda. Antes do encerramento, vamos ter ainda um momento com as nossas crianças e adolescentes. Enquanto elas se preparam só um pouquinho, já está tudo certo já aí, Adriana? Não? Então, vamos pedir alguém para tirar o palco aqui. O Luiz Monsueto preparou uma canção, dá tempo então ou depois? Eles vão subir já agora, as crianças? Pode, Luiz Monsueto disse que Deus deu ele uma canção, então quando vocês se organizam, pode colocar elas aqui na frente, viu, tia? Organizando. Luiz, Deus deu ele uma canção, ele queria cantar essa canção para nós, é o tempo do pessoal organizando. Tá, o Márcio está lembrando, pode falar agora aqui, que esses quadros que elas fazem, né, são artes proféticas delas, é uma forma delas manifestarem o que Deus comunicou a elas durante o culto. Então, quero que você dê uma olhadinha, estimule e veja como essa arte é uma arte de glorificar o nome do Senhor. Amém? O Luiz compôs uma canção, ele sentiu o desejo de cantar para a gente essa canção, então, enquanto a turma se organiza, amém? Pode ser, gente? Vou ver essa canção que Deus deu a Luiz sobre a Páscoa, enquanto eles organizam aqui a participação deles. Amém? Aí, tia Ruth, se quiser, eles vão ficar em cima ou embaixo, eles? Em cima? Tá bom. Então, faz o seguinte, Luiz, deixei eles cantarem primeiro para não ficarem tão ansiosos. Então, pode subir, depois o Luiz canta no final, então, a gente vai estar o espaço. É o senhor que tem que organizar, Luiz, tá? Tia Ruth, pode vir com eles aí. Tem cabo aqui. Vai lá para ele. Tirar para ele, vai lá. Ô Luiz. Obrigado, pastor. O senhor lhe olha.
Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, sou Luiz, né? Para quem não me conhece, estava conversando com a minha esposa e que eu tinha o desejo de cantar uma canção que Deus me deu algum tempo atrás. E ela remete muito a esse tema, Páscoa, né? Que Jesus ressuscitou. O nome dela é Não Havia Limites. Cada ferida em seu corpo nos mostrava que não havia limites para nos salvar. Por suas pisaduras Ele nos sarou. Cada gota de sangue ao nosso favor. Cada ferida em seu corpo nos mostrava que não havia limites para nos salvar. Por suas pisaduras Ele nos sarou. Cada gota de sangue ao nosso favor. Jesus, Pai de amor, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Jesus, Salvador, se doou. O cordeiro mudo ao madeiro se foi e nenhuma palavra pronunciou. Ele foi humilhado, maltrataram o Senhor, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus, Pai de amor, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Jesus, Salvador, se doou. Jesus, Pai de amor, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Jesus, Salvador, se doou. Ele se doou por mim e por você. Por mim e por você. Por mim e por você. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Luiz, por repartir com a gente também o dom que Deus te deu. Amém. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Flávio, a Cláudia e a Clara. Hoje tem almoço de Páscoa com a família reunida, ele falou, mas está aqui com a gente mesmo assim. É uma forma de também ser mantimento para nós, nos servir. Muito obrigado. Amém. Alguém fez aniversário essa semana, de segunda até hoje, um aniversário de casamento, vem cá então, quem fez aniversário, para a gente abençoar a vida de vocês. E no final do culto, como a gente tem, domingo passado esquecemos disso, o presbitério vai ficar aqui à frente, quem puder ficar no presbitério, tá, durante alguns minutos, porque se alguém quiser uma oração com imposição de mãos, é só se aproximar, haverá um diácono ou diaconisa, pastor ou pastora, para orar por você, para abençoar a sua vida antes de você ir embora.
bem? Quantos aninhos? 11. 11 anos. Por enquanto, para moço, pode perguntar. Quantos anos? 22. 22, olha aí o dobro, gente. Gente, que bênção, né? Imagina, gente, conseguir essa pessoa, o Senhor, agora com 22 anos já. Eu acho que a Corina foi uma das primeiras a ser consagrada aqui na igreja. Foi a segunda, né? Lembra quem foi a primeira? Não sabe já quem foi? A Tassiane, é verdade. A Tassiane foi a primeira, a gente apresentou, o filho de Júnior. E a segunda a ser consagrada aqui na SEM foi a Corina, 22 anos. Glória a Deus por isso, né? Daqui a pouco estou fazendo casamento, sentindo que está já no clima, já não há de casório, né? Amém. Glória a Deus. E a nossa querida fez 11 anos. Está grande demais, está maior do que eu já. Mas ficar maior do que eu é fácil também, né, gente? Fica tranquilo, né? Vamos ficar em pé, abençoar essas meninas lindas aqui no seu aniversário. E depois já nos despedimos. E vou pedir mais uma vez que o presbitério já se coloque aqui à frente para orar com imposição de mãos. Para aquele irmão que desejar uma oração com imposição de mãos. Também fez aniversário? Foi? Quando? 29. Qual a idade? 8. Se fosse 29 anos. Estenda as mãos para cá. Pai, muito obrigado por essas meninas jovens que completaram essa semana mais um ano de vida. Quero abençoar cada uma delas. 8, 11, 22 anos. Que o Senhor possa fazê-las viver uma vida que glorifique o Teu nome. Que sejam abençoadas em todas as áreas. Que sejam pessoas plenas e prósperas. Que tenham uma vida bem-sucedida na Tua presença. Nós as abençoamos assim em nome de Jesus. Mais uma vez aplaudo o Senhor. Parabéns. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Boa Páscoa, bom domingo a